Bom, vamos lá. O tema dessa live é, né, como despertar a Deus em você. Então, todo mundo na expectativa. Rafa aqui entende muito desse assunto. Rafa, primeiro eu queria te agradecer por estar aqui e ter aceitado esse convite. Gratidão, viu? Gratidão mesmo. Bom, pessoal, vocês que têm me acompanhado, né? Então, eu e a Ana, eu e a minha irmã, a gente tem aí grupos de mulheres empreendedoras, a gente tem aí, a gente está sempre empoderando essa mulherada, também os homens, né? A nossa Uhum. audiência que segue a gente, para quê? Para empreender, né? O empreendedorismo, levar isso adiante. Se tiver medo, vai com medo mesmo, bora para ação, não é verdade? Uhum. Só que, para você conseguir fazer isso, você tem que estar bem com você, né? E o caminho que eu sugiro para vocês e proponho é o caminho do autoconhecimento. E por isso que eu convidei o Rafa para compartilhar aqui um pouco disso com vocês. Ele é uma pessoa maravilhosa, que entende muito desses assuntos, tá? Então não adianta nada a gente começar a empreender, a gente começar a pensar em ganhar dinheiro, prosperidade, né? Eu tô falando prosperidade em saúde, em tudo, né? Da família, em tudo, abundância, né? Se você não tá bem com você mesmo, né? Se você não sabe ativar essas energias de abundância em você. E é isso exatamente que eu vim conversar com o Rafa. E agora, Rafa, eu queria te agradecer novamente e queria que você falasse, se apresentasse, e aí depois a gente vai fazendo um bate-papo aqui bem fluido, bem tranquilo, bem gostoso, para que a gente possa conhecer um pouco aí da sua experiência de vida e que você possa compartilhar aqui sua missão, né? Certo. Bom, meu nome é Rafa Dourado, eu sou terapeuta tântrico. Para quem não conhece sobre o Tantra, eu vou falar um pouquinho da minha visão, é claro, do que eu acredito que é o Tantra. Eu venho estudando há um tempo já, e eu acredito muito que a gente precisa dissolver muitas crenças, muitas couraças que estão no nosso inconsciente, mas também estão no nosso corpo, né? E isso impede que a gente acesse essa energia que empodera a gente de certa maneira. Mas basicamente eu vou começar falando que o Tantra, na minha visão, eu não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre essa terapia, né? Pessoal, vai colocando aí se vocês já ouviram falar, se quiserem fazer perguntas também, eu vou anotando aqui, depois a gente pergunta para o Rafa. Eu aprendi com pessoas muito especiais que tinham uma visão muito amorosa do que é o Tantra. Eu vou citar o nome deles aqui porque fazem parte da minha jornada, né, de todo o meu conhecimento, que é a Bia e o Clayton do Mundo Tantra. Eles têm um Instagram belíssimo que também ajuda bastante com conteúdos. E eles me ajudaram nessa jornada. É claro, a gente vai acrescentando, né, a nossa visão e vai acrescentando o que a gente acredita. E eu acredito, assim como eles, que o Tantra é amor e consciência, presença absoluta, né? O estado de presença absoluta, ele é resgatado através do sentir. O sentir nos traz para o agora. A gente foi condicionado desde pequeno a quando a gente era criança, a gente sentia a vida, então a gente era muito mais feliz, sentia a alegria de estar vivo, tudo era muito mais colorido. Por quê? Porque a gente estava mais conectado com o feminino. Aí eu falei dele, ele entrou aqui, ó, Cleiton. Olá, olá, Gratidão. sigam o Cleiton aí, é o Mundo Tantra, né? Depois chama ele para fazer uma live que ele tem conteúdos, cara. Ele é maravilhoso. Olha, eu gostaria de convidar você, Cleiton. Vamos fazer uma live? Bom, Simbora. bom. Bom, então, quando a gente era criança, a gente sentia a vida. A gente foi crescendo, foi sendo pressionado a buscar fora, a ser alguém, a ter que ter, e a gente foi acessando muito o racional, se desconectando um pouco do feminino, né? E a proposta do Tantra é resgatar esse contato com o sentir. Através do sentir a gente vem para o agora. Então, através de técnicas de respiração, meditação e também o toque no corpo. Gratidão, meu irmão. Em breve a gente vai estar junto aí. Através de técnicas de respiração, meditação e também o toque no corpo, a gente vai mobilizar essa energia e dissolver couraças que estão no nosso corpo. Porque tudo que a gente viveu desde a infância está registrado no inconsciente, mas também está registrado no corpo, né? São pontos de energia parada que, de certa forma, impede que essa energia circule. E o que acontece?
Basicamente, tudo que eu estou falando aqui é muito superficialmente, claro, é um processo muito profundo, né? Mas só para Uhum. ilustrar, basicamente a gente está preso ali nos primeiros chakras, nos 2, 3 primeiros chakras, que mantém a gente preso nas questões de sobrevivência, Seria o principalmente. chakra básico, Rafa? Aquela energia Sim, mais densa? é uma energia densa, primitiva da sobrevivência, da necessidade, enfim. Então, o objetivo do Tantra é deixar essa energia sutil para que ela eleve e transite para os chakras superiores. Quando a gente acessa, por exemplo, o cardíaco, que é o chakra crístico, né, a gente adentra num universo um pouco mais profundo do amor real, enfim, do amor incondicional. Então, esse é um dos principais objetivos. Mas, basicamente, a energia sexual ela é uma energia muito poderosa, né? A energia da criação do universo, da cocriação consciente. Então, quando a gente trabalha com essa energia, a gente entende que essa energia também está completamente relacionada com a abundância em todos os sentidos, né? Vou contar uma história aqui que eu contei para você. Compartilha aquela história do Sultão, é muito legal. O sultão ele tem um conhecimento da energia muito profundo. Na verdade, eu não sei se eu acredito que é transferido de geração após geração, né? Mas, por exemplo, na cultura do sultão eles têm um harém, né? É claro, ainda é uma cultura machista, mas vamos tirar o ponto positivo dessa visão. Sim, O sultão ele sabe que a mulher ela é dona da energia da abundância, da prosperidade. A mulher tem muita energia da abundância, né? E o homem tem a da materialização, enfim. Juntos a gente consegue co-criar muitas coisas. complementam, né? Complementa. Mas o que ele sabe é o seguinte, que quando uma mulher sente gratidão por um homem, por exemplo, quando uma mulher está apaixonada por um homem, ela doa muito dessa energia e ele materializa. Então, o sultão sabendo disso, primeiro que ele escolhe a mulher para o harém, não pela aparência, mas sim pela energia sexual. Quanto mais sexual essa mulher é, quanto mais fogosa essa mulher é, e ele sente, ele seleciona por várias questões, mas uma delas é essa questão da energia. Então, por isso, o sultão com o harém mais feliz é o sultão mais poderoso. Então, ele doa ouro, diamante, Que muitos legal. orgasmos, porque quanto mais essa mulher está grata e apaixonada, mais ela doa essa energia. Então, é uma sabedoria tipo, que aqui no Ocidente a gente não tem muito contato, né, com a sabedoria sobre a energia sutil. A gente está muito mais preso nas questões da matéria do que nas questões mais elevadas, mais espirituais, enfim. Muito Essa legal é essa história é muito legal. Sim, sim, e aí eram as mais fogosas que traziam para ele muita prosperidade, né? E isso é interessante, essa história foi muito legal, é, porque as por pessoas isso que estão aqui acho que nem tinham ouvido. Pode Por isso falar. que as mulheres foram aqui, principalmente, no Ocidente, principalmente, mas eu acho que em geral, né? A mulher é muito castrada. Eu acho que há séculos a mulher foi sabotada com relação à sexualidade. Em várias culturas, né? A castração física existe, mas a castração emocional também é muito nociva, porque é uma Sim. prisão que não enxerga as grades. Então você está preso, mas você não sabe que está preso, né? Então você E tem um limite. quantas ficam ali, né? Ficam anos ali, né? Olha lá, eu preciso. Exatamente. Ah, eu preciso ficar mais fogosa para terminar a prosperidade mais ainda. É O isso Tantra aí, é pode te isso aí. ajudar, hein? O Tantra pode te É, ajudar em diversas questões. É de autoconhecimento mesmo. Na verdade, o objetivo maior é acessar a alegria de estar vivo. Eu acho que a abundância está completamente relacionada com a gratidão, com a felicidade, com esses sentimentos de alta frequência. Vitão, seja bem-vindo, meu amigo. seja Então, bem-vindo aí, pessoal. é, o, Então, o, o Rafa, objetivo. até ia te perguntar isso. Essa energia da deusa, né, que a gente fala, como que essa energia, na sua opinião, na sua vivência, ela pode influenciar, por exemplo, resultados financeiros e prosperidade, abundância mesmo? O que é, na, você acha disso? na verdade, quando a gente, eu não sei se você sabe com relação aos nossos chakras, né? Por exemplo, essa energia, ela mora no chakra básico, na região do períneo. Sim, sim. Mais da metade da população está presa na sobrevivência. Na verdade, eu acredito que 95% da população está presa ali, Tá tudo na preso. sobrevivência, nas questões das compulsões, dos desejos frívolos, e, enfim. Uma pequena parcela está ali no plexo solar. Quem tem o plexo solar ativo, geralmente, tem muita facilidade em transitar na matéria, né? Mas ainda está Tá. preso no ego, está preso no seu próprio umbigo, mas
geralmente essas pessoas, elas lidam melhor com essas questões, mais das questões materiais e abundância, enfim. É um processo. Por exemplo, só para ilustrar aqui. Você vai Tá. perceber que o jogo de tênis, por exemplo, ele é um esporte bem... Travou? Sim. Não, não travou não. Tá tudo bem. Por Pode exemplo, falar. a gente tem um chakra na laringe que chama Vishuddha. E no meu entendimento, nos meus estudos, ele também, entre outras funções, ele conduz a energia para os chakras superiores. Você já reparou que nas artes marciais, principalmente as orientais, todo golpe acompanha um som, o cara vai Que quebrar o faz tijolo. ha, Ah! ha. Basicamente, o que quebra o tijolo é a técnica, é a força, mas também a energia que é conduzida. Uma coisa muito interessante é que no jogo do tênis também tem na raquetada lá, não sei se você já observou. O cara faz Que um faz som, né? o grito, sim. Indiretamente, esse exercício ele está mantendo essa energia vibrando no plexo. Claro, é uma energia densa, ela não sobe para os chakras superiores, porque a gente tem um bloqueio natural nesses três primeiros mundos, aqui, nesses três primeiros chakras. Então, mas manter esse plexo solar ativo mantém a pessoa com bastante força de materialização, né? Então é um esporte que pouca gente pratica, é um esporte bem elitizado, né? Uhum, Mas sim. tem essa energia em movimento. Então eu li O Segredo da Vida da Mente Milionária, né? Não sei se tinha um exemplo lá de que para ser milionário você tem que saber como eles pensam, como eles fazem, como eles agem, enfim. Você tem que entender como que é a mente desse cara. Então, um dos processos é você viver e fazer o que eles fazem. E o tênis claro, é uma das questões, né? Das questões. Ele pode ajudar a manter essa energia ativa. Mas para ela subir, para ela adentrar no espaço crítico, ela tem que estar sutil. Então aí é uma outra questão. A gente precisa trabalhar mudança de hábito, trabalhar, deixar ela sutil, e o Tantra vai trabalhando essas questões a longo prazo, né? Tá, isso aí, o Tantra que faz isso. E é exatamente isso, por exemplo, como que trabalhar essa energia sexual pode aumentar a autoconfiança, né? Aumentar Assim, o... na verdade, eu acredito, por exemplo, que como a mulher ela foi sabotada e ela tenta se adequar a um código moral, ela ainda está presa num auto-julgamento, na verdade. Então, é quase que unânime nos processos que eu vivencio de que as mulheres ainda têm, tá no inconsciente, uma autossabotagem. Por exemplo, só para ilustrar, quando uma menina, lá na fase da infância, da primeira infância, com 3, 4 anos, que descobre que o corpo é prazeroso, de cara a família não sabe lidar com isso e sabota essa menina. Tá. Tira a mão daí, isso é feio, isso é sujo, isso é pecado. Já ao contrário com os meninos acham até engraçadinho, bonitinho, né? Nessa fase. Só que é o seguinte, quando essa informação entra no inconsciente, a mulher, mesmo que ela seja livre sexualmente na fase adulta, essas vozes estão no inconsciente. Então, Bloqueio, teve um bloqueio lá, né? Teve um bloqueio. e a maioria das meninas, eu acredito que quase 90% das meninas foram sabotadas nessa fase. Porque tanto na família quanto na escolinha, enfim, não sabe como lidar. Então é mais fácil reprimir. Tira a mão daí, não pode, isso é feio, isso é sujo, isso é pecado. Algumas mães reagem batendo na menina e isso gera um problemão, né? Enfim, aí essa menina, E aí, desculpa, pode continuar, que depois eu vou perguntar sobre isso. aí a menina cresce, acessa a sexualidade, que isso é inevitável. Só que no inconsciente as vozes ainda começam a sabotar. Aí um sentimento de não merecimento, um sentimento de Essa é a culpa, pergunta. A Ana né? perguntou, né? A pergunta que eu ia fazer. Coisa de irmã. Porque Como lidar com isso? Porque assim, você tem filha mulher e filho homem, né? Ele tem 8 anos. Como é que você sim, pode lidar com isso? eu acredito que tem que trazer naturalidade, principalmente consciência para o processo. Por exemplo, você sabe que é o corpo da criança e ela está num processo de aprendizado e de conhecimento de si mesma. Se a gente para esse processo, a gente está interrompendo, né? Então, é preciso muito diálogo. As famílias não têm muito tato para falar sobre esse assunto. Eles fogem. Sempre foi mais fácil fugir. Eu vejo muitas meninas que nunca conversaram com a mãe sobre a menstruação. Isso é um erro gravíssimo, né? Então, eu acredito que tem que trazer naturalidade, conversar e explicar que é o momento dela
e que ela precisa estar Que o corpo é reservada. sagrado, né? Que o corpo é sagrado, é importante falar isso. Exatamente. E que ela precisa estar num lugar reservado, porque é nesse momento que ela fica muito vulnerável também. E muitos abusos na infância acontecem porque ela está completamente entregue. E aí, olha só que louco. O abuso não violento, que é esse gerado no momento de vulnerabilidade da criança, principalmente acontece com meninos e meninas, tá? Mas, por exemplo, uma menina, quando ela passa por um abuso, seja ele com quem for, com um primo mais velho, ou com um tio, ou até mesmo com o pai, gera um sentimento de culpa, porque em algum momento foi prazeroso. Então, Entendi. na cabeça da menina, ela se acha culpada por ter promovido Por ter o sentido fato. alguma coisa naquele momento Exatamente. fisiológico, por exemplo. Entendi. Exatamente. Isso Tá. gera um problema. Por exemplo, eu atendo uma moça que ela foi abusada dos 12 aos 17 anos pelo pai. Nossa. O conflito na cabeça dela é que ela teve o primeiro orgasmo da vida dela com o pai. Não houve penetração, mas ele tocou. Só que imagina como é que foi a cabeça dessa menina. Se ela teve um orgasmo, e aí logo vem um sentimento de culpa quando ela percebeu que ela Quero não pai. era, que isso não estava certo, né? E então gerou muitos conflitos, muitos conflitos. Ela passou por processos muito nocivos de autossabotagem, de não merecimento, de culpa, de autoflagelo, enfim. É um processo que eu acredito que muitas meninas vivenciaram, muitos meninos também, e é preciso desconstruir isso porque está registrado no corpo, trazer consciência e trazer amorosidade para esse processo. Para a mulher, ela ter um entendimento de libertar isso. Eu sempre sugiro, quando a mulher acessa uma memória, a constelação familiar, o Theta Healer, Ah, legal. para... Tá vendo, pessoal? Ele já tá fazendo algumas sugestões assim, ó. E que tudo isso é memória, que fica na sua célula, né, Rafa? Sim, Fica ali. sim. Então, às vezes você e vai Acha que já acessando, né? superou. Porque, na Isso. verdade, você fala, não, tá tudo certo, eu já superei. Olha lá, a Ana perguntou, como que o Tantra pode aliviar esses traumas e abusos? Bom, ele está falando até da constelação familiar também, que é muito legal, já fiz, e o Theta Healing, e fala um pouquinho do Tantra com relação a isso, né? Porque é terapêutico. Na verdade, é muito profundo, é muito mais profundo do que a gente É, imagina. do que a gente pode O imaginar. Tantra é vendido no Ocidente como uma técnica muito distorcida de somente dar prazer. E não é só isso. Na verdade, o orgasmo, ele é muito bem-vindo e ele é muito nutritivo. Ele libera hormônios de empoderamento. Na verdade, a distorção, ela gera muito preconceito, inclusive, com essa filosofia. Que eu acredito que não é a massagem em si. A massagem é uma ferramenta. O Tantra é amor e consciência, é presença absoluta, né? Filosofia, né? É uma filosofia de vida. Você pode ser uma pessoa tântrica na hora de fazer a comida. Se você, por Você exemplo, tá liberando amor ali, né? por isso que falar, nossa, essa comida é uma delícia, é que eu fiz com amor. Você fez de maneira tântrica, você estava presente. Se você der o mesmo para 5 pessoas diferentes, a comida vai sair diferente nos 5 pratos. Então, é a questão da energia da pessoa, de estado de presença, de amor, né? Então, através de Por técnicas isso, de... Rafa, ô, Rafa, por isso que às vezes a pessoa que gosta de comida, né? Não precisa nem ser sobrepeso, por exemplo. Ela gosta, ela sente prazer na comida, né? De comer. não só de comer, o estado de presença, por exemplo, se você for lavar uma louça, você pode lavar uma louça de maneira tântrica. Você pode fazer o seu trabalho, o Que seu legal. entendimento de maneira tântrica. Você pode trazer essa consciência para o seu trabalho, porque tudo que você foca a sua energia, você expande. Então, nos negócios, isso é de extrema importância. Você está trazendo Então, a ser tântrico nos negócios, certo? um empreendedor tântrico. Adorei isso. Né? Adorei. Então, isso vai Adorei. expandir os seus negócios, porque você está colocando a energia do amor e da Do consciência, né? amor. Exatamente. Tá. Então, você tem que descobrir, além de tudo que você já diz aí no seu processo, né, de descobrir o seu nicho, descobrir o que você gosta, descobrir talvez a sua missão de vida e colocar amor e todo o empenho e dedicação e presença que você com certeza vai expandir, né, o seu Olha a processo. dica aí, olha a dica. Você sabe, Rafa, que hoje
uma das maiores travas do empreendedor e digital que quer criar um treinamento, por exemplo, ou que está querendo empreender na internet, é exatamente saber identificar um nicho. Então, até a gente criou um treinamento, né? A Ana criou, que é o Encontre Seu Nicho, porque o pessoal trava aí, né? E você está falando exatamente isso, né? De que quando a pessoa está identificando o nicho, na verdade, é uma paixão, né? Onde ela vai. Você tem que trazer mais para o coração. Tem que trazer mais para o coração. Para não ser um processo somente ali na superfície. Para trazer, talvez, o seu propósito, sua missão. Enfim, aí é uma Não, questão de exatamente, é isso mesmo, é propósito. Porque se você consegue juntar o seu propósito de vida os seus com o dons e seu talentos. Mas aí, para dons e você talentos. acessar os talentos, você precisa se conhecer. Sim. E não, Muito bem. entendeu? Para você acessar seus dons e talentos, você precisa passar por uma imersão. Por exemplo, nos cursos que o Cleiton e a Bia ministram, eles viajam bastante. É um processo que, na verdade, você não vai lá aprender uma técnica somente. Você vai mergulhar no seu inconsciente, no seu corpo. Você vai trazer vivências que vão te trazer esse autoconhecimento. E aí você acessa o amor, você acessa você conhece sobre os seus dons e talentos. Porque a gente foi muito treinado desde a infância a seguir um ciclo, né? Então você passa por um período de estudo ali que às vezes tem muito conteúdo que você nem vai usar. Enfim. Aí você cresce, trabalha e fica nesse ciclo. Aí casa, E não tem sabe filho, nem o que você está fazendo mais, né? Se sabe? aquilo faz sentido para você. Porque a gente, na verdade, é treinado para ser uma ferramenta, uma peça eficiente para o sistema, uma engrenagem. Então, quando a gente começa a empreender, eu entendo que a gente está querendo sair desse ciclo, né? Então, a gente precisa se conhecer, né? A gente precisa se Perfeito. conhecer. E existem inúmeras ferramentas. Hoje em dia, o Tantra, eu acredito que ele é um tsunami. Ele joga para fora um monte de questões que estão lá adormecidas até ancestrais. A gente carrega no nosso DNA gente de pelo menos 7 gerações. Então, a gente nem sabe, às vezes, o que tem no nosso código genético. Então, o Tantra ele vai trazendo esclarecimento, vem trazendo compreensão e outras ferramentas vão te ajudando a perdoar, a liberar perdão. Porque, às vezes, você acessa uma memória de abuso, por exemplo, que é muito comum o cérebro bloquear na primeira infância. Aí você vai, como é que eu vou lidar com isso agora? Putz, descobri que meu avô me abusou. Como é que eu faço? Então, tem outras ferramentas que vão te Rafa, ajudando. e isso pode ser descoberto também no Tantra. Às vezes a pessoa nem se deu conta, nem sabe disso. Você pode Por falar um pouquinho exemplo, mais sobre isso? eu iniciei o meu processo no Tantra por uma questão pessoal, né, no meu relacionamento. Na verdade, a visão naquela época, faz uns 4 anos, mais ou menos, era de trazer química e conexão para o meu relacionamento, porque a gente sempre se gostou muito, mas a gente não tinha muita química na cama, muita química sexual, enfim. Era um processo. Então a gente já estava 6 anos casado, eu falei, meu, eu preciso dar uma renovada aí, porque O que está tá ruim, acontecendo? não tá dando liga. Só que aí Uhum. eu fui pesquisar na internet, e aí eu pesquisei relacionamento, como melhorar o relacionamento, a sexualidade e tal. E aí eu encontrei o Tantra. Encontrei lá um curso livre. E aí, olha só que interessante, eu fui pesquisando e mergulhando nesse processo, e aí eu fui fazer a massagem da minha parceira, né? Que tinha muita dificuldade com o toque com a mão. Ela Certo. sentia muita angústia. Não sabia por quê, mas desde que eu conheci, ela tinha muita dificuldade com o toque. E aí, durante a sessão que eu fui fazer nela, isso eu estou bem resumindo, tá? Eu fiz toques. No canal da vagina existe pontos de reflexologia sexual. Nesses pontos a gente acessa, inclusive no ponto G, mas enfim, existem pontos que a gente acessa memórias. É muito profundo. Eu fiz de maneira inconsciente, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, porque naquela época eu só fiz o curso livre, que não ensina Uhum. mais questões terapêuticas, né? Tá. Mas eu acessei uma memória de abuso. Ela começou a gritar, foi meu avô, coisas que ela nem sabia, né? Caramba. Veio à tona esse sentimento, o corpo produz essa química, e aí a catarse coloca para fora, né? Que Essa louco. fumaça que estava lá impedindo. Então ela passou ela começou a gritar, se debater no colchão, enfim, eu fiquei apavorado, mas eu só acolhi. Nossa, esse. Eu só acolhi. Na semana ela ficou bastante introspectiva, né? Mas, olha só, as transformações foram visíveis. Ela sempre teve candidíase crônica, de repetição.
ela tinha dermatite atópica, uma alergia na pele, e depois começou a regredir, a candidíase começou a regredir naturalmente. E aí ela começou a sentir um libido que ela nem sabia que tinha. Despertou um libido visceral, uma mulher selvagem que estava lá adormecida. A deusa! A deusa. E ela falou Total. assim, amor, eu queria que as mulheres do mundo sentissem o que eu estou sentindo. Então foi aí que a gente decidiu procurar se especializar e hoje ela é minha assessora, ela cuida da minha agenda. E aí eu encontrei esses maravilhosos deuses aí, a Bia e o Clayton, que me deram todo um embasamento, né, terapêutico. Olha só a profundidade dessa história, gente. É muito profundo, Olha é muito mais, isso. imagina. Então, descobrir essa deusa, esse libido que está preso aí, porque a gente está muito na superfície, vai desbloquear muitas questões, inclusive com relação à abundância. Isso, exatamente, que é o que eu estava falando aqui no começo da live, né? Como que ativar essa energia, né? Que ele falou, Uhum. visceral, que é lá no Sim. chakra básico, né? Que é Uhum. aquela energia de força, de você consegue ativar a abundância na sua vida, você Sim. autoestima, autoconfiança, você fica empoderado, você fica empoderada, entendeu? É isso, A primeira, exatamente assim. a primeira coisa que eu notei nela é que ela falou assim, amor, eu fui na padaria, parece que tá todo mundo olhando para mim. Ela se sentia linda, se sentia Que viva. legal, cara. O sentimento de Olha isso. quando a mulher está apaixonada, que ela se sente viva, é isso. Esse sentimento te leva Te para a joga. prosperidade. Exatamente. Você sabe que eu li um texto esses dias que fala É, das diferenças no processo de iluminação entre o homem e a mulher, né? O homem, por exemplo, o Buda, ele, através da meditação e de enfrentamento das suas próprias sombras, sozinho a gente consegue elevar essa energia e trazer um entendimento. A tá. mulher, através do amor. Por exemplo, quando uma mulher ela tem um Nossa, amante, mesmo que imaginário, ele manda um oi lá para ela no Instagram, no inbox. Ela tá. já sente o coração dela expandindo, ela já se sente viva. E isso, esse sentimento de alegria de estar vivo, está completamente relacionado com essa energia, né? Então, é um processo Olha muito só, isso é lindo. psicologicamente, hein, que ele está falando. Olha o poder. Olha o poder que tem isso. Ela se sentir viva só com, né, se sentindo desejada, né? Se sentindo querida. É porque, assim, nos relacionamentos a longo prazo, a gente tem um condicionamento aí muito ruim, né? Nós, homens, não aprendemos sobre o feminino. A gente aprendeu na pornografia. E não tem nada a ver com a realidade. A mulher não sente da forma que é apresentado nos filmes pornográficos, por exemplo. Então, a gente acredita que é dessa forma. Pode até, no começo, sustentar essa química, sustentar essa, né, essa energia e tal, a famosa rapidinha, mas a longo prazo não sustenta. Né? Não sustenta porque não é isso. A mulher Não, gosta não é de um exatamente assim. envolvimento mais profundo, né? Na verdade, também, mas não é só com relação ao emocional. Até com relação à penetração. O homem tem uma visão de que é só a penetração que dá prazer para a mulher. E não é bem assim. A penetração, ela faz parte. E é muito prazeroso. Mas externamente, na região da vulva, na região da entrada da vagina, que existem mais terminações nervosas que podem proporcionar muito prazer. Então, é um processo de aprendizado. Eu acredito que se um casal está passando por um momento onde, assim como eu fiz lá atrás, onde o sexo não está mais sendo satisfatório para ambos, é importante procurar esse entendimento, tanto a mulher sobre o universo masculino e o homem entendimento sobre o feminino. Porque senão fica muito superficial. As mulheres às vezes se sentem invadidas no sexo. Eu amo meu marido, mas quando ele vem me procurar, me dá angústia, me dá um sentimento de nojo até. Por quê? Porque Nossa. ela tá se sentindo usada e abusada, porque ele, na verdade, não tem um processo, um preparo, né? E quando uma mulher é penetrada sem estar com vontade, ela está registrando uma memória no corpo dela. Entendi. E o Você tem. Rafa, eu ouvi também falar que assim, né? Eu acredito muito que há quando você tá com um companheiro, né? Essa companheira certa, que você ama, tal. Ah, E quando você tá naquele ato sexual, você é sagrado aquilo, né? Eu, eu, uhum. eu acredito muito nisso. É quase uma meditação profunda. Exatamente, total. Por isso que você é legal falar para as pessoas escolher o parceiro e a parceira certa, né?
Sim, na Porque tem uma verdade, energia ali, uma energia que fica, a energia sexual ela é muito forte, né? E ela na, fica um tempo ali, né? Se tiver for um parceiro, uma parceira que tem isso aí energeticamente, como que você vê isso? na verdade, a gente segue um protocolo, né? Eu costumo dizer isso nos meus workshops, enfim. A gente foi treinado a seguir um protocolo. Então, por exemplo, a mulher, e tanto a mulher quanto o homem, mas eu vou falar aqui do feminino. Ela tem Tá. uma lista de requisitos, né? Ah, ele é bonitinho, ele é honesto, é trabalhador, ah, ele é, né, gostoso, enfim. Ela vai ticando lá os requisitos para se relacionar, por exemplo. Tá. Mas a única coisa que a gente precisaria estar atento é o toque com virtude. Porque a gente sente o toque com virtude. Tem até uma passagem de Jesus que ele diz, ele estava em meio à multidão e ele fala, alguém me tocou. Aí os discípulos, mas está todo mundo te tocando. Ele falou, não, tinha virtude. E o toque com virtude, ele não é um toque físico, necessariamente. A mulher sente quando ela é tocada com virtude. Todos os poros do corpo dela sinalizam. Só que às vezes o toque com virtude, ele não segue o protocolo. Entende? Dá um exemplo, você consegue dar um exemplo? Por exemplo, vamos supor que você encontrou um cara legal, bonitinho, honesto, Todos os trabalhador, requisitos. todos os requisitos. Você apresentou para a família adorou. Aí você fala, ah, beleza, é com ele que eu vou casar. E aí você casa. Só que ele nunca te tocou com virtude, você nunca sentiu o seu coração vibrando, a sua alma dizendo, puta, é esse cara. Mas ele segue todos os requisitos. Tá. Durante o relacionamento, é possível que. Aí existe uma questão de energia. Quando você não. Nos relacionamentos, a gente suga e é sugado. Então, é possível que uma pessoa que não te tocou com virtude sugue sua energia. Então, você pode passar 50 anos casada com um cara que não te tocou com virtude, mas seguiu todos os pré-requisitos. Requisito. E E que suga a te... minha energia. Exatamente. Por isso que a mulher não. Tanto a mulher e o homem, isso geral. Às vezes não consegue separar, por exemplo. Eu não consigo me separar porque ela tá tão sem energia, tá tão fraca, que ela acredita que vai ser pior sem ele ainda. Mas vamos Caramba. supor que não toque com virtude. Vamos supor que você encontrou esse cara no metrô. Você olhou Tá. para ele, o seu corpo avisou. Uau! Tipo, o toque com virtude Você só sente, é o sentir, né? é o sentir, é o feminino. A fêmea sente. Né? E o Tá. homem, se ele tiver com o feminino ativo, ele também sente. Vai Então, sentir. você sente. Só que vamos supor que não segue o protocolo. Ah, esse cara não vai me ligar amanhã. Sei lá. Como não segue nada do protocolo. Mas, isso que eu estou falando aqui não é para ser aplicado, é só uma visão. É Uhum. possível que se você tiver uma relação com essa pessoa que te tocou com virtude, ele te nutra, ele troca energia com você, ele te faça se sentir viva. Ao passo que você fica casado há 50 anos com alguém que não te tocou com virtude, te suga. Então, a gente precisa entender que o feminino sente. O Nossa, então racional, tem que achar essa pessoa é, que te toca com na virtude, verdade, né? não é nem achar, sabe? É que a gente está tão pressionado e bombardeado por ter que ter, então a gente tem uma Tá. pressa absurda e a gente se envolve porque a gente está. Ah, minha tia É veio igual, é igual aquela questão de assim, eu quero arrumar um namorado, eu quero arrumar um namorado, e a fica gente, encanada, encanada, encanada e não vem, né? não, e também a gente fica precipitando. A gente tá sendo cobrado, minha família fica. Ah, eu não casou ainda, filha? Não teve filho ainda? Olha, vai ficar pra titia. E aí a pessoa fica num desespero, achando que tem Conceitos, né? Crenças, né? essas. Então, na verdade, se você tiver se amando, se você tiver você se conhecer, primeiro você sai da carência, você sai da necessidade. Você sai, Osho ele fala Rafa, muito. tem uma pergunta aqui, eu já vou deixar você terminar, só para não perder. Nessa mesma questão, como fica em troca de uma energia no sexo casual, né? A pessoa que é solteira, que vai se relacionar com uma pessoa hoje, amanhã outra, como que fica isso energeticamente? Então, aí é que tá esse lance do toque com virtude. Pode ser um toque com virtude casual, mas Tá? é importante saber que quando a gente se relaciona, a gente emaranha a nossa energia, né? Então, às vezes, a gente está sentindo coisas que nem são nossas. Quando a gente emaranha Então, com energia, por exemplo, se a pessoa for uma, se eu, por exemplo, sair, encontrar uma pessoa e essa pessoa eu encontrei ela à noite, vamos supor, tá? Um exemplo. E é uma pessoa depressiva, mas para mim não foi e tive uma relação com ele. Essa energia vem para mim. na verdade, não é que vem para você, você interage diretamente com a energia dessa pessoa, né? Então ela fica no seu campo. A gente tem um Tá. campo magnético e essa energia fica no seu campo.
Então, é importante sair. Ó, sabe o que acontece? Osho, ele fala muito. Nós transitamos no mundo como mendigos, como pedintes de afeto, numa carência extrema, num sentimento de escassez avassalador. Então, a gente busca fora, busca no outro. Então, por isso que é importante a Sempre. gente... Então vamos lá. Eu já compartilhei aquela lá e vamos continuando. Bom, a gente estava falando, o Rafa estava falando que primeira coisa é você encontrar o amor dentro de você. E hoje as pessoas fazem o contrário, né? Comenta o tema da live e clica para fixar. Tá. Isso aí eu tenho que aprender com a Anatex. Vamos lá, Rafa, pode continuar que eu vou ver. Fica aqui o nome da live. Tá, eu vou. Onde que eu coloco isso, mana? Escreve, aí você clica, tem como fixar. Escreve. Escrever no comentário. Tá. É. Ok, pode continuar aí, Rafa. Bom, a Do gente... amor de encontrar, porque hoje as pessoas estão muito procurando fora, né? Na verdade é que a gente foi treinado para se odiar. Desde pequenininho, a gente se sente não merecedor, pecador, e um monte de questões aí. Então, se você não se aceita, é possível que você se submeta a questões. Se você não entende, por exemplo, no feminino, as mulheres foram sabotadas em várias questões, mas principalmente com relação ao seu corpo, né? Não trazer a consciência do sagrado do seu próprio corpo, é possível que a mulher não se aceite. E ela fica sempre achando que é uma alteração fora que vai fazer ela se sentir Não bem. consegui fixar, deixa eu ver. Eu não sei como que fixa aqui. Bom, mas vamos continuar. Depois eu vou aprender isso aí. Tudo bem. Clique e segura para fixar o comentário. Tá, Isso, eu vou. Dentro do negocinho aqui, eu tô colocando. Você não consegue colocar aí, Rafa? não dá. Eu tô dentro da caixinha, tô segurando, mas ele só me abre a caixinha de comentário aqui. Não Vai lá. aparece? Não tá aparecendo, pode ser que eu não tenha isso. Tem o ponto de interrogação, tem o aviãozinho e tem o rostinho aqui. Então depois a Mas tá gente... bom. Clica no que você comentou e segura. É o que eu fiz. Tá bom, pode continuar, Rafa. Vou tentar aqui. Bom, a gente precisa entender. Eu não sei se eu comentei contigo sobre um livro chamado A Cama na Varanda. Eu sempre falo dele porque eu acho que é muito importante essa leitura Pode para as falar, muito mulheres. legal esse. Uhum. Na verdade, os homens também, mas vai bater um pouco no paradigma patriarcal ainda. Vai ser um pouco desconfortável essa leitura. É preciso trazer consciência e amorosidade nessa Aliás, é um leitura. livro bem grosso, né? Eu fui ver ele para comprar. Ele conta um pouco de como era uma sociedade matriarcal, né? Como que era a Uhum. sexualidade dessas mulheres, como elas eram tratadas nesse período. E aí você vai estudando, resumidamente, você vai entender que naquela época as mulheres eram tratadas como sagradas, como deusas de verdade. Não era metáfora, não era filosofia, elas realmente eram tratadas como sagradas. Tá. E aí você vai entendendo na leitura que naquela época não se tinha um entendimento científico de que era através do sexo que a mulher engravidava, por exemplo. Consegui. Aí agora eu vou voltar aqui, peraí. Pronto, feito. Então não tinha um entendimento científico de que era através do sexo que a mulher engravidava. Então para eles era um milagre. Uau, a mulher ficava grávida e eles tratavam como uma rainha, como uma deusa, porque eles não sabiam exatamente o que tinha acontecido, era um milagre. Só que observando, e ela era permitida ao prazer, não tinha nenhum código moral que sabotasse a sexualidade feminina. Não tinha nenhuma vozinha no inconsciente que dissesse, Falando. o que vai pensar de você? Ah, isso é coisa de puta, a mulher de família não faz isso. Então, as mulheres eram selvagens, viscerais. Elas se entregavam para as suas potencialidades, sem julgamentos. Só que observando na natureza, principalmente nos animais, os homens identificaram que depois da monta vinha um filhote. Então, por associação, eles perceberam, peraí, esse filho é meu. E aí começou o patriarcado, o controle, a propriedade privada. Então, eles tentaram cercar essas mulheres para que elas não tivessem acesso a outros homens. Só que não era possível, porque eram mulheres selvagens. Não tem como controlar uma deusa. Aí, ó, pode Como que controlar eles Deus. fazem? A castração. Por exemplo, o boi é irmão do touro, mas o boi é manso, ele é servo e ele é castrado. E durante séculos as mulheres foram serviçais.
porque elas não acessavam a sexualidade. Elas foram castradas, em alguns países fisicamente, mas emocionalmente. Então, se você não acessa essa potência, é possível, e aí eu vejo que até pelas gerações muito próximas da minha avó, por exemplo, era tratada como serviçal. Isso me incomodava profundamente, né? Me incomodava profundamente. Então, a sexualidade, ela pode te libertar dessas amarras. O Tantra pode te trazer um esclarecimento e um conhecimento de que você é muito mais do que você imagina. É um processo, claro. Tinha uma história que você falou também que nasceu, o Tantra nasceu, você falou de uma comunidade Os Drávidas. matriarcal. Não, Isso, conta um pouquinho. uma Matriarcal, sociedade né? matriarcal, que honrava a Isso. energia do feminino na natureza, nas mulheres e também nos homens. Tem um livro chamado Os Drávidas, ele conta um pouco sobre a filosofia do Tantra, né? Aí a filosofia não é a massagem, é a Tá. maneira. Tem um livro chamado Mahamudra Tantra também, que é muito legal, que fala do estado de presença absoluta, de vacuidade, de silêncio, enfim. Fala mais da filosofia tântrica. Tá. Então são livros muito legais. Passaram algumas perguntas aí, né? Acho que a Gil perguntou se essa questão das deusas tem a ver alguma coisa com a energia com deusas pagãs. Ela perguntou alguma coisa assim. Também agora, qual é o nome do livro? Olha, ele falou vários livros. Ele falou. Um livro que é legal, A Cama na Varanda, eu sugiro aqui. Então vamos anotar os livros. Vamos lá, anota aí. A Cama na Varanda, Profecia Celestina. Esse Profecia Celestina ele ensina questões da energia sutil, de como a gente, nos relacionamentos, suga e é sugado. É importante esse livro. Tem o Tantra do Osho, Consciência, do Osho também. Tem o Mahamudra Tantra, que explica um pouco mais profundo, né, a questão da vacuidade, do silêncio absoluto, que a gente transita pelas dimensões através dessa compreensão do silêncio, da vacuidade, né, do silêncio absoluto. Quantos Filmes. livros? Tem um filme Filmes, bom. legal que, na verdade, é preciso assistir esse filme, chamado O Doador de Memórias. Esse filme é maravilhoso. Vou colocar. Eu não sei, eu acho que tem no YouTube, mas se não tiver, tem um aplicativo, Ana, Ah, chamado Telinha, que tem alguns filmes, principalmente esses mais... É um aplicativo legal demais, que tem muitos filmes que não estão disponíveis em lugar nenhum, que estão lá. Então, o filme Doador de Memórias é sensacional. pessoal, aí, ó, doador de memórias, ó, dica do Rafa, vamos assistir. Hoje eu vou procurar já para assistir, tá? A gente tá falando aqui sobre como essa energia sexual, né, essa energia feminina que é do sentir, como que se você trabalhá-la, né, e é através do autoconhecimento, o Tantra está explicando como uma filosofia aqui, né, e que o Tantra também é uma ferramenta para poder ativar, né, Rafa, ativar essa energia e como isso pode te dar encorajamento, pode criar autoestima, né? Te empoderar, porque é o que ele falou, é uma energia visceral, né? Do chakra básico muito forte. É o resgate do amor próprio. É o resgate do... Sabe, nas sessões eu vejo, é quase que unânime, as mulheres querem se abraçar, é como se elas quisessem se pedir perdão, sabe? Eu me perdoo por ter me agredido, por ter aceito questões. É um sentimento de compaixão por si mesmo, sabe? Então, é importante acessar esse sentimento, se olhar com amorosidade, se olhar no espelho e se reverenciar. É muito comum que as pessoas se olham no espelho e se julgam, e se criticam, e se odeiam, enfim. Após adentrar no conhecimento da filosofia tântrica, você começa a ter um olhar diferente para si mesmo. Que é o do... e autorrespeito, se respeitar, né? Exatamente. E hoje a gente fica nessa loucura de muita informação e a gente esquece de parar um pouquinho e sentir, né? Tem que parar e sentir. E vir para o agora. E aí, junto com o racional, que se tiver o caminho do meio, o equilíbrio perfeito, você conquista aí o mundo. Você precisa, o racional, a energia masculina é a energia da materialização, ele manifesta. E o feminino é a energia da abundância, da prosperidade. Juntos, se eu estiver consciente e sentindo e no agora, eu consigo co-criar e materializar com muito mais
Então, a gente está facilidade. falando da energia masculina, ou seja, do homem que é materializar, mas também o homem não vai ser dado Não, assim uma mulher, uma não, deusa na vida dele para, né? não, não. Não é no homem, é a energia que temos em nós. Você tem a Energia energia masculina masculina. nossa. Exatamente. Você tem a Yin e Yang, a energia masculina e a energia feminina, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. Então, mas o que você E pode falar para os homens? Para os homens, existe um preconceito com isso? Eles se julgarem e sentir mais energia feminina? não, na verdade, eu nunca fui muito Você, né, masculino. Rafa? Você, né? Você. E o É, que mas você fala para os outros homens que são machistas? é Como que porque isso? nessa questão os homens também foram sabotados, né? A gente foi muito pressionado a ser macho, desde a infância. Tá. Quem tem filho aí sabe. Ah, você não pode chorar, engole o choro, e não sei o quê. Você acha legal quando você tem que pegar as menininhas, e não sei o quê. Tem uma cultura muito. Ao mesmo tempo que a mulher foi reprimida, o homem foi pressionado a ser macho. Tá. Então, tá todo mundo sofrendo, tá todo mundo no mesmo barco. Não existe julgamento e nem guerra do sexo. A gente tem que se unir. A gente tem que ter compaixão pelo outro. Se você assistir o documentário The Mask You Live In, e eu sugiro, porque aí você entende como que é a criação patriarcal, como que é inserido isso no... E aí é muito louco, porque a gente percebe que a gente faz isso com nossos filhos. Por exemplo, eu tenho um menino de 16 anos, que eu tive num momento de inconsciência. Eu tinha 18 anos quando ele nasceu. Então, eu transferi muitas questões patriarcais para o meu filho. Quando você assiste esse documentário, você sente na hora uma vontade de pedir perdão para o seu filho. Eu mesmo, quando eu assisti esse documentário, eu assisti num retiro que eu participei, deu vontade de ligar para o meu filho na hora e pedir desculpa. Meu, me perdoa, porque... Então, é legal assistir esse documentário. Tem no Netflix, The Mask You Live In, eu acho. The Mask Living In. Porque ele traz um sentimento de compaixão pelo homem, pelo masculino. Eu vou Então, anotar aqui. a gente tem que sair da guerra. A gente tem que voltar para a compaixão, para o amor, tentar. Aí é legal porque, por exemplo, as mulheres elas estão mais buscadoras, né? Elas buscam mais informação. Elas são, por natureza, curiosas e querem Olha saber lá, como Rafa, é melhorar. isso aí, ó. The Masculine Live in Me, que a minha irmã colocou aí. Mas está em inglês. The Mask Ah, You é Live In. máscara, The Mask. The The Mask, é Mask. máscara. Ah, tá. Ok, ok. The Mask. Mano, depois você escreve aí. The Tá no Mask You Live In. Netflix, pessoal. Então, olha só. Duas indicações dele já. Tá o filme, O Doador de Memórias, que pode ser baixado lá naquele aplicativo Telinha. É isso, Telinha? Esse aplicativo. Tem muito filme que não está disponível. Mais filmes pensantes, né? De autoconhecimento, assim. Então, ô Rafa, olha, agora você. Eu não sabia disso. Eu estava entendendo que era energia, que agora eu entendi a energia feminina, energia masculina, e como o homem também foi castrado, quando você fala que a mulher foi castrada também, assim, né? A mulher foi reprimida, não sendo permitida acessar a sexualidade, e o homem foi apresentado por uma sexualidade distorcida. E então a gente. Ah, e outra coisa, a gente foi reprimido também. A gente não pode acessar a nossa sexualidade na sua totalidade. A gente pode sentir prazer no pênis. Mas o meu corpo ainda é um tabu. Se falar de prazer anal, masculino é meu corpo. O que é certo e errado, a gente não né, foi treinado para dizer que é errado. Então, se eu não posso acessar meu corpo, o que eu posso? Se eu não posso sentir o meu corpo. Assim como a mulher, se você nasceu com um órgão de mais de 8.000 terminações nervosas, que só existe para te dar prazer e o sistema vem dizer que você não pode nem pôr a mão, o que você pode? Se você não pode tocar seu corpo, aí entra nesse conflito. Então, é preciso trazer consciência e amorosidade. Saber que a gente é muito mais do que nos foi dito. Então tá todo mundo sofrendo. Se a gente começa a adentrar nesse universo, é que os homens estão mais ali na zona de conforto mesmo, eu diria. Não, tá tudo certo, eu sei o que eu tô fazendo. Só que não, cara. Você pode ser... Pede ajuda, vamos junto, vamos romper aí com essas Quebrando questões. paradigmas. Então, olha só, isso tem a ver com a gente estar numa Matrix? Na verdade, tudo são impulsos elétricos interpretados pelo nosso cérebro, né? Na verdade, a gente foi treinada a enxergar só a matéria. Então, por exemplo, nossos olhos físicos só enxergam uma faixa de frequência de, em média, 12% do espectro eletromagnético de tudo que existe.
Então vamos falar das coisas que existem, a gente sabe que existe, mas não O enxerga. pessoal tá adorando. Somos seres orgásticos, é isso, Som, orgásmicos. Ok, som. vamos lá, gente. Tá muito legal esse papo aí, Rafa. Bora. Por exemplo, tem algumas frequências que a gente não enxerga. Raio-X, você sabe que existe, mas você não enxerga. Raio gama, ultravioleta, tem o mundo espiritual, tem o átomo, tem o nêutron, o próton, o elétron. Então tudo isso a gente não enxerga, mas sabe que existe. Então a gente tem um campo muito limitado. Se a gente for parar para pensar, o cachorro enxerga mais que a gente. Sim. Só que isso é consciência. O que enxerga não é o olho, é quem está por trás do olho. Pode ver, você só enxerga seu olho no espelho, mas você não enxerga seu olho. Quem está vendo o olho? Quem tá enxergando é quem está por trás. Então o olho, quando Olha o você Wi-Fi, viu? amplia, Olha o Wi-Fi também. exatamente, o Wi-Fi também. Quando você expande a consciência, você amplia o seu campo de visão. É como, vamos ilustrar aqui. Você tem a janela da sua casa. Tem a janela da sua casa. Então, você olha pela janela, você vê aquela faixa de frequência, você vê o que está ali exposto. Mas existe os 360 graus que você não está vendo, né? Então, expandir a consciência é tipo quebrar tudo e pôr tudo de vidro. É enxergar tudo que existe. Então é consciência, não é só uma questão do olho físico. Então é mais a pineal, é mais outras questões mais profundas. A gente desde pequeno foi sendo sabotado, e nesse filme Doador de Memórias mostra muito legal a questão da pineal, da calcificação da glândula pineal, que na verdade a pineal, a grosso modo, ela é a nossa conexão com os dons psíquicos, Uhum, enfim. sim. Mas se ela está atrofiada, se ela está calcificada, a gente não acessa, então a gente só enxerga a matéria. E fica mais fácil de controlar um grande rebanho se a gente não enxerga, na verdade, o que existe. A gente é muito direcionado, a gente está muito Muito. reativo. E a gente fica, como é que eu posso falar? Fica engessado com coisas que falam pra gente, né? Por exemplo, você vê uma notícia aí, nem sabe se é verdadeira, você já julga, já compartilha, então, Sim. é muito fácil de direcionar a manada. Né? Eles fazem, na verdade, a gente foi. O flúor calcifica. O flúor tem aí umas teorias aí. Dizem que o flúor calcifica sim. Então é importante você ver a qualidade da água que você consome. Ô, Rafa, essa calcificação, como é que a gente pode trabalhar? Tem a ver com autoconhecimento, quando a gente vai atrás disso, no autoconhecimento a gente começa a tirar isso, quebrar essa. Tem a ver com autoconhecimento, mas tem a ver também com alimentação saudável. Tem alguns elementos, por exemplo, a espirulina, que é uma alga marinha, ela também ajuda na descalcificação. Tem algumas coisas, mudança de hábitos, né? Vamos dar um exemplo, Rafa? Meditação, vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, o controle da água que você consome, porque o flúor. Eu vou falar uma coisa que é polêmica, mas não tem comprovação científica. A questão das vacinas também, elas têm muito metais pesados. Você não sabe exatamente o que está sendo aplicado em você. Eu nem tomo vacina da gripe. No filme Doador de Memórias, vocês vão ver o que eu estou falando. Assiste esse filme como um estudo, não como entretenimento. Vai Não, anotando gente, desafio metáforas. filme Doador de Memórias, hein? Exatamente. Desafio. Vamos fazer o desafio. Assiste o Vamos. filme e vamos anotando o que você acha de cada passagem lá. E marca o Rafa, @Rafa _Dourado. Depois aí a gente coloca. Rafa, exatamente. 2 Fs, tá? Rafa com 2 Fs e marca @AnaMartaTex. Vamos assistir hoje esse filme, O Doador de Memórias, e vamos tirar os insights, os ensinamentos que tem ali e vamos compartilhar. Fala, Rafa. Vamos assistir esse filme, então, para a gente, de repente, fazer uma outra live. Vamos criar uma consciência coletiva? Vamos. O que você acha? Uma egrégora de pessoas que estão buscando, realmente interessados em transcender, em E quebrar essa solidificação aí que você falou. Bora, uma boa ideia. Não é? Lição de casa, então. Adorei. Para as mulheres, eu vou passar um exercício. Quem quiser, depois me chama no inbox. Espirulina. Olha lá, ó, uma dica aqui para descalcificação. A espirulina aí. Clorela. Desafio do filme Doador de Memórias, tá? Depois aí eu vou postar. Isso. Boa, gostei.
Escolha assistir. É isso aí. Bom, e aí, Rafa? Conte mais, porque tá super interessante. Então, é um processo, né? A gente precisa partir para a vivência, porque não é só teoria, não é só racional. A gente precisa partir para a vivência. E aí tem meditações ativas, tem a própria vivência tântrica, tem imersões. O Clayton e a Bia, eles têm cursos incríveis, presenciais de O vivências. que você acha do Reiki? O Reiki é uma terapia incrível. Tô reikiana aí. Na verdade, todas as ferramentas elas estão aí disponíveis para nos ajudar nesse processo de transição, né? Então tem muita coisa legal, tem barra de axis, tem Teta Barra de Healing, Axis. enfim, tem as medicinas da floresta, não sei se alguém conhece aqui, mas também é um assunto polêmico. Então é importante a gente ter Oponopono, Oponopono. o Ho'oponopono. É importante a gente ter a tomar a decisão. Primeiramente a vida não é possível que seja só isso. Toma a decisão, não quero mais seguir a manada. Eu Chega, quero chega de palhaçada. Chega de palhaçada. Eu quero ter a minha própria experiência. Eu não quero seguir só o que está no livro lá, o que me disseram. Na verdade, é a interpretação de alguém. Eu preciso seguir a minha visão. Eu preciso Sentir, né? vivenciar aquilo, eu preciso sentir aquilo e ter a minha própria interpretação. Não o que disseram para mim, você não pode fazer isso. Se você for seguir só isso, ó, o homem, se você se tocarem no seu ânus, você via, tem umas crenças ainda que a gente precisa dissolver. A mulher, você não pode pôr a mão aí, hein? É pecado, é sujo. Você vai seguir mesmo ou você vai vivenciar a sua totalidade sem culpa? Porque o sentimento de culpa que baixa a nossa frequência. Então, por exemplo, se a mulher ela segue o instinto e acessa o êxtase, vem junto o sentimento de culpa e de não merecimento e de falta de dignidade, porque está inserido no nosso inconsciente. Então, a gente acessa o êxtase, mas logo a culpa baixa. E isso porque, vamos supor que a gente acesse o êxtase seguindo o código moral. Se a gente não segue, então, o código moral, que é uma regra também estabelecida, aí o remorso, os sentimentos de baixa frequência. Então aí, ó, gente, a gente tá falando de frequência. Rafa, em algumas lives a minha irmã já falou, a gente fala de frequência, de você sempre manter a alta frequência, né? Que é o que você tá falando, a alegria, o amor, né? Se você baixa a frequência de quando você tá sentindo culpa, inferioridade, não tem autoestima, não tem amor próprio, você tá na frequência baixa. E aí o que acontece? Você atrai coisas similares, Exatamente. né? Então, por exemplo, se a gente acha que a gente é pecador, se você transar, olha o que está no inconsciente, você transar antes do casamento, você é pecador. Então isso está no inconsciente. De alguma forma, tem até, eu lembro que tinha, eu lembrava da minha infância, né? Tinha uma oração que era muito louca, que entrava no meu, está no meu inconsciente. Eu vou falar um trechinho aqui. Eu sei que não sou digno, sei que não sou digno de te ter em minha morada, mas diga só uma palavra e serei salvo, alguma coisa assim. Então você, desde pequeno, você já se sente, eu não sou digno. Então isso está no inconsciente. Caramba, eu sei que eu não sou digno desde novinho, desde bebê, 2 anos, 3 anos, isso vai entrando no seu inconsciente. Sei que não sou digno de te ter. Aí, cara, quando você acessa o êxtase, você sabe que tem uma filosofia muito distorcida aqui no Ocidente, que é chamado Kama Sutra. É distorcido também. Super distorcida, né? Como as posições sexuais, né? Mas é um livro de 9.000 páginas e só trouxeram 2 para o Ocidente, que são as posições sexuais. Mas é um livro, é uma filosofia belíssima que fala do êxtase de estar vivo. Você tem que sentir êxtase em tudo. Financeiro, relacionamento, abundância, na comida. Então, a gente nasceu para viver em êxtase. Olá, a gente tem um caso aqui, Rafa. Eu fui abusada e sempre me culpei por isso. Pensava que não merecia casar ou ser feliz. Olha isso. Olha só, isso está no seu corpo ainda, essa energia. É preciso ser dissolvido. O Tantra pode te ajudar nessa questão, de mobilizar e dissolver essa couraça. É exatamente isso que eu falei no início. As mulheres, elas, quando passam por um abuso não violento, gera essa couraça porque ela se sente culpada, porque em um determinado momento foi prazeroso fisicamente, é o corpo. Então ela se sente culpada. Putz, eu fui culpada por ter acontecido isso. Então, é importante trazer consciência e amorosidade para se libertar dessa questão. Então, tá vendo? Olha, para você sentir compaixão. Eu não sei o nome dela, mas a indicação é o Tantra lá, fala com o Rafa. O exercício que o Rafa vai dar para as mulheres, depois ele chama ele em box lá. Rafa, me manda uma mensagem em box que eu mando um exercício muito legal para as meninas, para as mulheres, de autoconhecimento, de auto-toque consciente. Você sozinha, você consegue mobilizar essa energia. Olha lá, tá claro, vendo?
não é um processo tão Profundo profundo como o Tantra, né? como o Tantra, mas você Olha lá, segue consegue. aí, Rafa, olha lá, underline Rafa dourado, olha lá, Dourado. Ana pôs aí. Pessoal, a gente Gratidão. está falando aqui, e ele vai falar do êxtase, né? Que ele fala muito isso, de viver em êxtase, é você se sentir vivo, viva, né? Com a sua energia. A Ana fala muito de livre consciência, orgástico, né? Você está naquela energia orgástica. E ele vai falar isso um pouco mais. Por quê? Aí que a gente fala que transborda abundância, prosperidade, aí você começa a entrar numa frequência maravilhosa do amor, uma alta frequência, e aí, consequentemente, você vai atrair o que para sua vida? Só coisas boas, coisas prazerosas, alegria, abundância, felicidade. E é isso que o Rafa está propondo aqui para vocês. Sim, a gente tem que primeiramente se conhecer e trazer o perdão, o auto-perdão. A Isso é barbaridade importante, Rafa. é se perdoar e perdoar as mulheres da linhagem. Sabe por quê? Porque, infelizmente, foi transferido esse condicionamento patriarcal pela linhagem. A mãe que condicionou a filha, não põe a mão aí. A avó que condicionou a mãe, não põe a mão aí. Então é como se você liberasse um perdão ancestral. Você dissolvesse essa couraça. Egrégora, né, que se formou. É como se essas mulheres estivessem aqui, em outro plano, implorando para você quebrar esse padrão, sabe? Para você não transferir para a próxima linhagem, para sua filha, esse condicionamento, porque é inconsciente, você transfere. Olha que interessante. Então, assim, a sua ancestralidade, mulher, né, que foi castrada, que ele explicou o conceito de castração, elas estão ali implorando para que você quebre esse padrão. Você é responsável por quebrar esse padrão e sabe o que vai vir na sua É, vida? exatamente. Toma uma decisão, cara. Antigamente, as mulheres não se permitiriam, mas hoje a gente vive num momento propício, favorável para essa transição. As mulheres elas têm oportunidade de se entender sem medo e sem julgamento, né? Então, antigamente minha avó não procuraria ajuda. Eu acho que nem se ela, Ah, não, com se ela certeza. pudesse, porque estava lá mais numa restrição maior. Hoje não. Hoje as mulheres elas podem buscar ajuda, né? E entendimento. Enfim, esses núcleos de sagrado feminino de mulheres que transferem esse conhecimento ajuda demais, sabe? Porque o conhecimento tá retido aí, mas muitas mulheres estão tendo acesso a isso. Então é A mulher importante. procura, né? Tem muita mulher procurando isso. Exatamente. É importante tomar decisão. Ah, não, eu não aceito mais isso. Ô, Vou dividir. Rafa, o povo quer saber, quando é que você vai lançar o seu treinamento online? Em breve, você vai me ajudar nessa questão. Eu estou sendo muito bem assessorado. Sim, vamos lançar o Rafa no mercado digital. Exatamente. Você me mandou o curso, né? Eu estou finalizando um processo meu aqui. Vou tirar uns dias de folga, eu preciso centrar, né? Precisa dar uma parecida. E aí eu vou mergulhar de cabeça no seu curso para trazer esse entendimento para me jogar para ter mais alcance, né? Porque Exato. eu acho que a informação tem que ser expandida, tem que ser Nossa, transferida. quanta coisa que você falou aqui, a gente não quer desligar, o pessoal está super engajado e coisas assim que a Ah, gente. gratidão. E às vezes a gente pergunta, né? O óbvio precisa ser dito, né? Olha lá, Exatamente. quando você vai atender em Indaiatuba? Você vai ter que vir aqui para Indaiatuba, Vamos, tem vamos combinar. muita gente. Vamos fazer um workshop aí, presencial? Workshop? Vamos Bora? fazer. Se você Quem que quiser, a vai gente ajudar? organiza Vamos um ver, vamos fazer, um ó. bate-papo com a mulher Porque, aí. porque já vamos agendar várias deusas para consulta. Bom, então, Anatex, você vai organizar o workshop do Vamos Rafa fazer. Dourado. Se você quiser, a gente faz algum bate-papo ao vivo. Eu faço algumas meditações, uma demonstração. Eu vou para Salvador em agosto. Olha lá, agosto. Pode fazer uma palestra, então, Rafa. Pode ser um workshop assim, com as meditações, dinâmicas. Sim, Vamos sim. fazer? Bora? Vamos, Vou escrever vamos. aqui, hein? Vamos embora. Workshop com Rafa Dourado. Vamos lá, vamos fazer. Vamos É se legal materializar, não presencial. é verdade? É legal presencial, porque ajuda a trazer esse sentimento. É muito louco, né? Eu vou compartilhar aqui uma pessoa que eu atendo, a história, né? Ela chegou no meu consultório
E foi muito engraçado, porque ela não conseguia olhar para mim, de tanta vergonha que ela tava, né? Aí, ela é evangélica, ela foi porque a coach dela falou, você precisa ir no Rafa. Ela falou, você tem que ir no Rafa. E, na Gente, verdade, olha só, ela é evangélica, tá? ela não Casada, sabia né, muito bem. Rafa? Casada. Casada com um pastor. Ela chegou lá, ela não sabia muito bem o que ia acontecer. Drica, muito obrigado, meu amor. A Drica... Foi o pastor que mandou? Foi ele que mandou, né? Não, ele não sabe. Mas a coach delas, ela, pela história dela, indicou o processo comigo, né? E ela foi lá. Na verdade, enquanto eu estava explicando para ela tudo o que ia acontecer sobre a filosofia e tal, ela não conseguia olhar para minha cara, de tanta desconforto, né? Porque imagina, Tá. bateu no paradigma total, né? Total. Mas aí ela conseguiu se abrir, ela conseguiu ficar mais confortável durante a conversa e ela começou a descrever um pouco do processo dela. E ela falou que quando ela começou a namorar com esse rapaz desde os 14 anos, né? Nossa. Então, há 20 anos juntos, sei lá, 25. Uhum. Mas ela era o único namorado dela. Só que desde daquela época, ele era filho de pastor, ele já era treinado a ser pastor. Sim. Então, ela lembra, ela me descreveu que naquela época ela lembrava que ela era fogosa, ela gostava, né? Ela sentia esse calor, esse fogo. Mas Tá. por conta do direcionamento, ela foi perdendo e foi se desconectando. Isso acontece muito com as mulheres. Foi se desconectando. Então, para ele, o sexo era muito restrito e não podia ser explorado. Então, chegou um momento que ela se perdeu dela mesma e ela começou a não gostar mais do sexo. Ela sentia dor na penetração, inclusive. Isso é muito comum, né? A mulher vai se desconectando do feminino, da essência, e vai só agradando o parceiro, e ela vai entrando num ciclo de sofrimento profundo. Aí ela procurou o ginecologista, olha, tá doendo na penetração, eu devo estar com algum problema, eu acho que eu não gosto mais de sexo, e eu, claro, fisicamente não tinha nenhum problema, não tinha nada de errado. Aí a coach dela falou, você tem que ir no Rafa. E aí ela foi. Ela foi. E é incrível porque isso é uma história bacana, porque mostra que é um, é um, Deve ser um- é um processo muito, muito sutil. A condução do processo é tão sutil que a mulher não se sente desconfortável, ou insegura, ou exposta. É tudo muito conduzido de uma forma muito amorosa. E ela acessou essa deusa. Ela mergulhou profundamente no êxtase. E ela saiu de lá já no primeiro atendimento, com a convicção de que ele teria que aceitá-la do jeito que ela é, como deusa, como mulher selvagem. E foi muito louco. É engraçado que a primeira coisa que eu acompanho no Instagram, né? A primeira coisa que muda é a foto do Instagram, do perfil. Já põe a foto com biquíni, Já é a toda foto assim, empoderada, nossa, o cabelo maravilhoso. Por quê? Porque agora ela está sentindo a vida, se né? amando, né, cara? Ela Se tá viva, ela amando. sentiu, meu, eu tô viva, né? Exatamente. Ela falou, caramba, eu não sabia que eu podia sentir isso. Isso é muito libertador, gente. É Meu, muito muito, muito. transformador. Ô, Rafa, seguinte, estão perguntando quantas vagas para o workshop. Se colocar Ah, aqui, eu já vou colocar, aplique aqui, já clica aí. Normalmente, o workshop, você, para ficar assim confortável para todo mundo, assim, todo depende do tamanho do espaço. Eu já fiz para 30 mulheres, para 40 mulheres. Tá, então tá só para saber. Não, Ok, já temos depende. pessoas querendo ajudar aí a organização. Ah, gratidão. Vamos levar o Rafa para palestrar o Brasil todo, gente. Ele tem que mostrar, ele tem que levar essa mensagem para muitas mulheres que estão aprisionadas aí com a deusa ali, dormindo, né? Sim, ela está adormecida. E quando uma mulher acessa, o brilho no olho muda. As amigas nem precisam falar. Você fala, meu, você está diferente. O que aconteceu? Muda o campo magnético. Não sabe nem o que aconteceu, mas mudou. Ela, você tem um livro chamado Sutras de Shiva. Que Olha lá, super ativa, hein? ele fala o seguinte, ele fala que se você acessou o Samadhi, que é o estado de Nirvana, né, e conseguir descrever com palavras, você não acessou ainda. Então, não tem como descrever com palavras quando você acessa essa profundidade. É uma coisa só de sentir mesmo. Só de sentir. Ah, tem como? Ah, numa primeira sessão pode acontecer. Mas eu acredito que é um processo. Você vai aprendendo, assim como uma academia. 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos. E você vai se conhecendo e se permitindo. Vai estabelecendo uma relação de confiança também, que é muito importante. Mas num primeiro atendimento, se você estiver completamente entregue,
você acessa. A Tatá falando, Tatá é uma figura. Precisa acessar essa Paranauê aí. Pode me... É um processo muito lindo. Toda mulher merece Eu, acessar eu a acho que, Deus, né? eu acho que uma mulher não pode passar por essa existência sem se conhecer, sem acessar essa deusa. Ela tem que saber que ela merece muito mais. Muito mais. Só você sabendo disso que você tem um parâmetro para aceitar o que vem de fora. Né? Então, Exatamente. se você não sabe, você aceita Ô, menos. Rafa, a pergunta, tem muito homem aí que tem esse conhecimento, que no Uhum. relacionamento desperta a, a nossa Sim, deusa. Como é que é isso? claro. Na verdade, se o homem ele traz essa consciência, essa amorosidade, esse respeito, essa reverência pelo feminino, é bem possível que inconscientemente ele já está acessando. Né? A grande charada da questão é trazer amor e consciência. Se o homem tem profundo respeito e reverência pelo feminino, é possível que inconscientemente ele já esteja fazendo esse Sim, processo. não, com certeza. Com certeza tem homens aí e tem muitos outros que precisam acordar para isso, né? Porque, na verdade, eles têm que ter essa amorosidade com a mulher, na Não verdade. fica com medo. Na verdade, esse medo, quando a gente tem muito medo de algo, é porque provavelmente isso vai trazer muita luz para a nossa vida. Aí o nosso ego fica sabotando. Ah, então, legal que você falou isso. Então ele prefere ficar na sombra. Tem medo da É, luz? tem medo da luz. Então Olha a gente isso, se gente. sabota. Olha que profundo isso. Tem Por exemplo, medo, da tem medo. luz. Eu fiz uma série de vídeos sobre medo, né? Você tem o medo do desconhecido, mas você quer aquilo, mas o medo te sabota, você procrastina, você não faz e fica ali. Igual você tá. Você tá na merda, tá quentinha, fica na merda, né? Mas aí o que Tá? que é? E você sabe que ali tem alguma coisa nova para você, mas você tá com medo de experimentar. Exatamente. E é Mas isso você que você sabe tá o que falando. é? O medo ele também foi inserido no nosso inconsciente para a gente paralisar. Por exemplo, no Egito, existia um treinamento, né, da escola do olho direito de Horus e do olho esquerdo de Horus. Era uma escola para acessos, para pessoas muito iluminadas. Uhum, tá. Nessa escola, eles ficavam 24 anos, 12 anos na escola do olho direito, estudando sobre o masculino, e 12 anos sobre o feminino. Né? E durante esses 24 anos, eles transcendiam o medo. Porque eles acreditavam que se quando você vibrar muito alto na quinta, quarta, quinta dimensão, você materializa instantaneamente. E se você tiver medo, você manifesta aquilo que você não quer. De certa Hum. forma, a gente já faz isso. Pode ver, acontece muito na nossa vida o que a gente não quer que aconteça. Não, mas é isso. Até, ó, a Cissa acabou de entrar, minha aluna, e falou assim, eu tava com medo. Aí a gente começa a pensar no não, no não, no não. E aí a Só gente que, começa a materializar o que não. Então ela falou mas assim, é porque o ela falou de cérebro não entende, não. procrastinação. Ela falou assim de procrastinação, né? Que vinha procrastinando e ela ficava perguntando por que eu tô procrastinando? Então ficava mais procrastinação. Em vez dela pensar de outra forma, que foi, tá, como é que eu vou Saúde. pra ação, né? Que é o positivo que Exatamente. tirou. Exatamente. Então, nesses treinamentos lá no Egito, eles transcendiam muito o medo, mas eles se colocavam em risco, né? A gente não precisa se colocar em risco. Mas eles enfrentavam. Por exemplo, vai mergulhar no rio com um jacaré, com um crocodilo. Eles iam. Então, era algo muito profundo, muito sério. A gente não precisa colocar nossa vida em risco. Mas, por exemplo, questões que a gente enfrenta o medo. Vai pular de paraquedas. No meu treinamento online, inclusive, eu vou ter imagens de transcender, de como eu vou transcender os meus Eu medos, né? tenho medo de pular de paraquedas. Então, quando você enfrenta esse medo, você gera muita energia. E quando você gera muita energia, você dissolve um braço, um possível bloqueio. Para dissolver uma energia de um bloqueio, você precisa da mesma energia que foi gerado o bloqueio. Por exemplo, uma criança sofreu um medo na infância. É mais fácil controlar através do medo. Você não concorda? Por exemplo, você está lá deitada na cama, cansadona, aí seu filho está mexendo nas panelas lá na cozinha, sei lá, fazendo alguma coisa. É mais fácil do que você levantar, você pôr medo nele. Ó, o bicho papão vai te pegar aí. Aí ele sai. Então o medo é controle. Paralisa a gente. É mais fácil dominar as pessoas com medo. Então é importante enfrentar algumas questões para dissolver, claro, com segurança, dissolver o medo. Na verdade, não é que o medo vai deixar de existir, mas você vai trazer uma coragem, você vai acessar
esse outro lado da moeda. Porque, Rafa, você concorda também? Faz sentido para você que o medo também ele pode vir como um impulsionador, um propulsor de que Sim, você tome sim, ação e vá para a luz? exatamente. Então, mas aí você precisa trazer consciência, você precisa se conhecer. Porque Tá. não pode ser o medo do bicho-papão que está te paralisando lá. Será que vai dar certo? Será que não sei o quê? Você fica lá com aqueles Ah, fica medos, duvidando. e aí isso te paralisa. Tem o medo que salva a sua vida. Que ele é muito, ele se sente o perigo, vem o medo e te faz recuar. Então, você precisa trazer consciência e saber. O medo é importante. Ele protege a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele é o caminho do meio. Ah, legal, Rafa. Aqui o Leonardo está falando. Rafa, como equalizar os novos homens de alma feminina e as mulheres poderosas? Bem interessante essa pergunta. Uma pergunta. Autoconhecimento. Você precisa mergulhar na sua essência. O Tantra masculino é tão bonito. Se você assistir um workshop onde tem a demonstração do masculino, você sente uma compaixão pelo masculino avassaladora. Juro por Deus. Você vê um homem vulnerável, completamente entregue e chorando, porque você vê um corpo nu, mas também você está vendo uma alma de alguém que foi sabotado e com todos os seus medos, as suas sombras, as suas dores que ele nunca expôs. Cara, é a coisa mais linda do mundo. Não tem como não chorar assistindo. Você vê um homem completamente vulnerável e sem as suas máscaras, sem as suas amarras. Teve um E o curso, homem? Pode falar, Rafa. Fala. uma formação que a gente fez em João Pessoa, vai ter uma inclusive agora, presencial, muito legal, de coach de relacionamento e sexualidade. Nessa formação, mostra como que é a massagem masculina e tem a demonstração da feminina e a da masculina. E nessa formação, eu recebi a massagem para demonstrar. E eu acessei durante a massagem uma memória de abandono do meu pai, de umas questões. Você acha que você só vai sentir prazer, né? Eu entrei num processo de choro tão profundo, tão um emocional, e todo mundo ficou tão conectado de compaixão, sabe? Foi muito lindo. Nossa, eu Então, imagino, muito profundo. Como que é esse workshop do Tantra masculino, Rafa? é, o, o, tanto o masculino quanto o feminino, a gente fala um pouco da base do Tantra, né? Do que a gente acredita que é o Tantra. A gente fala no feminino mais questões do corpo, da alma do feminino, e no masculino tem a demonstração da massagem, mas não necessariamente precisa ter num primeiro momento, né? Tá. E Mas é tudo muito sutil, é tudo muito bonito, sabe? é sutil, é. Você não vê o lado que é apresentado pra gente, que é o lado Pessoal, tem um lado distorcido. muito distorcido aí, tá? Que vocês veem na internet, é muito distorcido, que não tem respeito, não tem uma filosofia por trás. Então, assim, o Rafa, eu trouxe ele exatamente porque ele é um cara diferenciado, que tem muito respeito com essa filosofia aí, que tem a ver com o despertar da energia, né, feminina, né? Você, a mulher, vive em êxtase, mas isso com respeito dela, ela por ela primeiro, né? Por Então, é exemplo, esse sim, resgate que ele por ajuda. exemplo, no meu processo, eu vou contar um pouquinho do meu processo com a massagem. Tá, vamos lá. Quando eu comecei, na verdade, para o homem é mais uma desconstrução do que a gente aprendeu. A gente aprendeu com a pornografia e com a masturbação a sentir, né? Então, o Tantra ele vem desconstruir, tirar o foco do genital e expandir essa energia para o corpo todo, que é possível sentir o êxtase não somente no genital, que é o que a gente aprendeu, foco no pênis. Sim. Então, o Tantra ele vem tirar o foco da região genital e expandir a energia para o corpo inteiro. Por exemplo, no meu processo, quando eu recebi a primeira massagem, eu tinha muita sensibilidade na glande, por exemplo. Então me dava muita angústia, porque o toque não é o toque que a gente está acostumado com a masturbação, por exemplo. São toques diferentes. Porque, na verdade, o objetivo não é chegar na ejaculação, é ter um entendimento que eu posso sentir o êxtase independente da ejaculação. E controlar isso, né? É trazer uma consciência do corpo e da energia. Porque quando a gente ejacula, a gente joga muito energia fora. A gente, enfim, precisa de muitos minerais, muitas proteínas para voltar, né? Então, a gente vai trazendo o entendimento do nosso corpo. Então, nas primeiras sessões eu não senti muito prazer. Eu senti mais desconforto.
porque eu tinha muita sensibilidade. Minha terapeuta, ela me passou uma lição de casa, que geralmente é o que eu passo para as mulheres, uma lição de casa, depois da sessão, que é o vídeo lá, o exercício de auto-toque consciente. Mas no caso do masculino, no meu caso, eu estava desensibilizando a glande. Então, vou compartilhar aqui o meu processo. A buchinha vegetal do banho, no meu processo, eu tomava banho e tentava lavar a glande, igual a mulher no momento de amamentação, que ela faz no bico. No bico do peito. Uhum. Sensibilizar, é mais ou menos esse o processo. Então eu fui Tá todo mundo prestando desensibilizando. atenção na sua história, pararam até de subir os comentários. Tô me abrindo aqui completamente. Olha aí, ele tá compartilhando a experiência dele, pessoal. E aí, então eu passei por um processo de dessensibilização e de desconstrução do que eu acreditava. Eu acredito que eu fui sentir o êxtase de verdade na sexta sessão, que eu entrei quase num transe, de verdade. Existe um tabu muito grande, como eu falei no início, do corpo. Por exemplo, do ânus, do períneo. A gente sente muito prazer no períneo, na região da próstata, tem o toque no ponto P. Então, por exemplo, quando eu recebi esse toque, eu entrei em conflito, na hora. A minha mente racional acessou e eu comecei a me sabotar. Tipo, não pode, isso é feio, isso é coisa de gay, não sei o quê, nananã, tudo aquilo que me disseram que eu não podia, veio à tona. Mas eu já estava num processo de trazer consciência para o meu processo de autoconhecimento. Então, se entrega. Eu fiquei me dando comando, se entrega, solta, se entrega. E olha só que louco. Eu acessei um êxtase tão profundo que eu cheguei eu tremia, parecia que eu ia morrer. A energia subiu para o cardíaco. Para você ter uma ideia, eu ejaculei sem tocar em mim. Só com o estímulo. Então existe uma desconstrução. A gente precisa entender que nós somos sagrados em totalidade e que isso não muda nada. Ainda existe um preconceito muito grande e eu vejo que tem mulheres ainda que, por exemplo, o marido quer um determinado estímulo e a mulher fala, putz, eu acho que meu marido é gay porque ele quer. Então tem que trazer consciência. Tem que trazer a desconstrução desses paradigmas que estão sabotando a gente, tanto homens quanto mulheres. Então é um processo. Né? É autoconhecimento aí. Travou aqui. É um processo de desconstrução. O Rafa já é um ser de luz, minha filha. Então, ele tá já no processo já há um bom tempo. Olha, ele compartilhou que legal. Mim, sem tabu, sem preconceitos. Eu acho que o corpo ele tem que ser visto como sagrado. Né? Cada pedacinho. Se eu não puder sentir meu corpo, o que eu posso sentir? Exatamente. O Rafa, e bom, então agora voltando aqui no desafio que a gente vai fazer, assistir o filme Doador de Memórias, ok, pessoal? É um filme lindo, lindo, muito sensível, inclusive. E vamos fazer os insights. Vocês vão postar, marcar o Rafa, marcar na Martatex. E a gente vai começar a ver o que vocês tiveram de insights. A gente vai fazer uma discussão, a gente vai fazer uma parada que nem a gente sabe fazer. Que a gente vai conseguir uma egrégora, vai ser um negócio. E já vou bater. O Rafa já vai vir para o workshop. Nossa, tá uma coisa demais. Tá de louco. Adorei. Vamos movimentar isso. Esse filme é muito lindo. Cadê as perguntas para o Rafa? Cadê as perguntas? Que legal, né? Ele compartilhou o caso dele, muito legal. Cara totalmente elevadíssimo. O doador de memórias, ele mostra um pouco como é que funciona o controle do sistema. Como ele consegue gerenciar aí o nosso inconsciente coletivo, né? E direcionar para onde eles querem que a gente vá. Exatamente. Vamos ver se a gente também cria uma consciência coletiva a partir do filme aí, com as nossas impressões. Né? Sim. Então, tem perguntas para o Rafa? Olha lá, parabéns, Rafa. O pessoal adorou o tema. Olha lá, Rafa, depois segue ele lá, faz vários posts muito legais, gente. Muito legais. E tem... Bom, o Leonardo, eu acho que foi o único homem que perguntou aqui, né? Sim. Gratidão, irmão. Olha lá, você sabe que eu recebo muitas mensagens de homens que estão num processo já de busca, mas eles ainda se sentem desconfortáveis de falar. Então, são poucos homens que estão nessa iniciativa. Não, eu quero me conhecer. Então, ele provavelmente Rafa, é um cara... Então, agora, vamos pegar isso. Por exemplo, para a gente falar com um homem, né? As mulheres que estão aí, elas agora,
acho que elas querem que o homem conheça o Tantra, essa filosofia, o autoconhecimento. Como é que elas podem abordar isso com o parceiro delas, ou às vezes amigo, Sim, né? mas olha só que louco, né? A gente não tem liberdade para conversar esse tema tão simples no parceiro. O homem pode ser que bata no ego e ele se sinta ofendido, por exemplo. A mulher, ela quer explicar para ele, amor, desse jeito que você está fazendo não tá bom, não tá gostoso assim. Faz desse jeito. Ela tem essa, só que se ela falar, pode ser que ofenda, então às vezes ela prefere nem falar. Então tem que começar a abrir o diálogo aí, sem julgamentos. Acolhe o que o outro tem para dizer. Porque se uma mulher ensinar para o homem como fazer, às vezes ele não está fazendo do jeito que ela quer, e ela direcionar, pô, já matou a charada aí. Caramba, lógico, é tudo comunicação ali. Exatamente. Então, ainda existe um desconforto de falar o que você gosta e como você gosta. Ou se fala, fala de maneira agressiva, e não precisa ser agressivo. Não, ou senão também o Não outro não precisa entende. Ah, então não estou sendo, não estou fazendo certo. ser- exatamente. Mas a gente tem que se desarmar, baixar a guarda, sabe? Homens e mulheres, vamos baixar a guarda. E se ama, se tenha compaixão do outro. Meu Deus, fala, amor, ó, é aqui que eu sinto, é aqui, ó. É aqui. Mostra. É aqui, amor, eu gosto que você faz desse jeito. Mas sem grosseria e sem agressão. Porque eu vejo que tem um movimento muito agressivo que, que, que não ajuda também. Né? Então, eu acho que você tem que trazer, olhar no olho do seu parceiro com amorosidade e falar, amor, é o seguinte, hoje eu vou te ensinar um negócio diferente. E ele está desarmado para aceitar e aprender. Exatamente. Precisa ter Exatamente. essa conexão, o casal. Precisa ter. Porque senão, qual que é o sentido de estar junto, gente? Eu não consigo entender. Se Não você tem tem o relacionamento em si ali, né? Do ato uma sexual. máscara. Do ato Quantas, sexual. quantas mulheres eu passam pelo atendimento que falam, eu não faço isso porque meu marido pode ser que eu não sei o que ele vai pensar. Meu Deus, se você não pode mostrar a deusa que está aí dentro pro seu marido, para quem você vai mostrar? Então, exatamente. Meu, É a deusa que você tem que mostrar para ele. exatamente. Exatamente. O mundo, quando você vê uma deusa completamente entregue, cara, eu fico profundamente emocionado. Né? Sem Olha julgamento. isso. Sem, eu atendi uma mulher esses dias, uma senhora de 72 anos, em Blumenau, numa sociedade, um movimento alemão machista, e ela, cara, foi um atendimento belíssimo. Ela chorava e falava, eu tô viva. Ela Olha, sentia pulsando, e ela estava num processo já, ela estava fazendo um tratamento para um câncer na mama, enfim, que ela já não sentia o corpo, mas por conta desse processo, ela realmente, enfim. E ela resgatou esse sentimento, sabe? De alegria, de amor e de êxtase. ô 70... Rafa, como é que a gente pode fazer um movimento pró-homens tântricos? Para Cara, ensinar, abrir a cabeça, quem quiser, né, saber mais, como é que a gente eu pode acho que fazer? se o homem tiver aberto, esquece tudo que você aprendeu, porque o que você aprendeu foi errado, né? Vamos A mulher, desconstruir tudo. vamos desconstruir isso. A gente acha, por exemplo, o homem, principalmente num relacionamento a longo prazo, eu acho, o cara, a mulher sente angústia, cara. Você vai dormir e você já quer penetrar, você nem sabe o que está acontecendo, como é que foi o dia. Não, Enfim, não cria conexão, né? Tem que criar conexão, cara. e uma mulher que ela fala, cara, eu amo meu marido, mas quando eu vejo que ele está saindo do banheiro à noite, eu sei que ele vai pôr a mão em mim para me procurar, já me dá angústia. Me dá um Caraca. sentimento de nojo, dá vontade de fugir dali. E é exatamente isso, tem que ter entendimento. Imagina, a mulher é uma nave espacial. Hum, tem glândulas, tem anéis, tem uma estrutura ali que precisa ser estimulada, tem irrigação sanguínea, tem todo um processo. A mulher na questão vamos se fosse comparar com a natureza, por exemplo, com os, enfim, fugiu a palavra, mas ela é água, o homem é fogo. Então, o fogo, ele acende muito rápido, mas ele apaga rápido. A água, ela às vezes demora um pouco mais para aquecer, mas quando está aquecida, meu amigo, não esfria tão rápido. Então, trazer inteligência para aquecer com o seu fogo essa água. Então, é uma questão de se conhecer também, eu acho. Essa é a minha dica para os Nossa, baixa a guarda e baixa a guarda e vai atrás também do autoconhecimento. Do sim. Ah, autoconhecimento. uma coisa interessante que aconteceu num curso
da Bia e do Cleiton aqui em São Paulo, que foi lindo de ver. Teve um senhor de 68 anos que se inscreveu. Eu que estava produzindo, e ele entrou em contato comigo, né? Então ele falou, aí eu entendi que era um homem patriarcal ainda. Tava com uma visão muito distorcida do que era o Tantra. Então ele me ligou, eu quero fazer esse curso aí, como são as mulheres que vão participar desse curso? Eu falei, oi? Não entendi. Ele, não, porque eu gosto de mulher assim assada. Eu falei, olha, eu acho que você está no lugar errado, não é exatamente assim, né? Mas enfim, a Bia falou, Rafa, pode deixar ele se inscrever que ele vai fazer a massagem com uma terapeuta. Que a gente tem apoios, né? Por exemplo, Tá. no curso tem alguns terapeutas de apoio que, vamos supor, se você se inscrever individual, você vai fazer a massagem num terapeuta. Uhum. Inscrever com seu parceiro, você faz com seu parceiro. Mas vamos supor que você se inscreveu sozinho. Rafa, eu quero fazer esse curso. E aí eu vou estar lá de apoio. Então você vai aprender a massagem no terapeuta de apoio. Mas só para ilustrar o que aconteceu nesse curso. Ele estava lá do jeitão dele. Ele queria fazer da maneira dele. 68 anos, imagina. Sabia o que estava fazendo, né? Tanto que a Bia ela falou assim, olha, não é assim, é mais sutil. Ele falou, como assim? Eu sei o que eu estou fazendo, eu fiz assim a vida inteira. Aí a Bia falou, então você fez a vida inteira errado. Aí ele ficou bravo. Mas aceitou. Tá. Aí, enfim, aí foi um processo bem desconfortável, mas ele aceitou. Aí ele foi receber a massagem. Foi a vez dele receber a massagem. Cara, esse cara, a energia subiu pro cardíaco, ele achou que ia morrer. Ele pensou que ia ter um infarto. Ele falou, para porque eu vou morrer. Para porque eu vou morrer. E aí ele ficou em pânico lá e tal. Beleza. Na hora do coffee break, ele foi para um cantinho. A gente ficou observando ele. Ele chorava igual criança no telefone, pedindo perdão para a esposa. Me perdoa, eu nunca te tratei como você merecia. Me perdoa. Isso é lindo demais, cara. Numa única experiência, o cara trouxe uma consciência Pô, você do quebrou, sagrado, imagina quantos sagrado que anos. existia na esposa. Ou seja, o cara ligava e chorava, me perdoa. Eu nunca te toquei como você merecia. Eu falei, caramba, tá vendo? A missão foi cumprida. É Esse cara missão. trouxe consciência. É lindo demais isso, gente. É lindo demais. E quanta gente que não sabe disso, Rafa? Não sabe, não sabe, não sabe. Ah, bom. Pessoal, vocês têm perguntas? Porque eu vou fazer o fechamento com o Rafa, hein? Olha, quem quiser, segue lá, @Rafa com 2 Fs, _dourado, tá? Esse homem tem uma missão maravilhosa aqui para as mulheres e homens dessa humanidade, tá? Ele é muito legal. E assim, já estamos vendo um workshop, vamos organizar, ok? E desafio da semana com Rafa Dourado. Muito legal. História sensacional. Rafa, muito obrigada por compartilhar. Sua história foi maravilhosa. E aí, então, pessoal, querem fazer mais pergunta? Tem um WhatsApp para mim? Deve ter um monte de coisa para mim. Um monte de coisa aqui. A gente está fazendo um lançamento aqui. Onde é esse curso? O Rafa fala tudo. Outra coisa, o Rafa vai passar um exercício para as mulheres. Chama ele lá. Certo, Rafa? Certo. Me manda inbox que eu tenho um exercício de auto-toque consciente para as mulheres, para você trazer consciência para o seu corpo e entender da energia. Super contribuição essa live. Não conheci o Rafa. Tá vendo? Gratidão. Olha aí, gente. E é isso que a gente está falando, tá? Rafa, como podemos conectar com homens assim, com tanta sensibilidade? Você trazendo amor para si mesma, você vai vibrar no amor e vai atrair esse Deus. Primeiro você precisa se conhecer. Olha isso. Porque você se conhecendo, você vai vibrar diferente, você vai começar a atrair, certo? Que aí você vai atrair o toque de virtude, né? Exatamente. Você muda o brilho no olho. Você vibra na alegria. E não tem como achar algo que combine com a alegria se você está vibrando baixo. Você está vibrando lá na reclamação, na tristeza, no vitimismo. Então, tem que trazer consciência. Primeiro se conhece. Esse é o caminho. Porque ensinaram pra gente que a gente precisa buscar fora, buscar no outro, aquilo que está dentro da gente. Então a gente precisa se conhecer primeiro. Para a gente não transitar como mendigos, como pedintes de afeto. A gente precisa transitar como imperadores e imperatrizes, deuses, encontro de deuses. Que lindo isso. E, gente, a gente não está falando isso só para parceiro emocional. A gente está falando para a vida. A gente está falando para... Vamos dar exemplo. A gente está falando para negócios. Você quer atrair parceiros de negócios bons, com frequência alta, que vão realmente compartilhar com você e vocês vão prosperar juntos? É isso.
O caminho é o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E olha só, e é isso que é o tema da live. Como despertar a deusa em você. Então, você se autoconhecer primeiro, né? O que tem dentro aí que você está guardando e que não ativa? Por que é que essa deusa está dormindo? Acorda essa Uhum. deusa. Você tem que Uhum. viver em êxtase. Em êxtase, Exatamente. certo, Rafa? Exatamente. Esse exercício de autotoque consciente, ele traz uma consciência do prazer do corpo, não da psicogenia. Geralmente na masturbação, a gente traz muito o prazer da mente, né? Então a gente pensa em algo e direciona a energia para aquilo. Nesse exercício é um exercício de consciência. Aí você traz consciência para o seu corpo e para o toque. É diferente. Tem um passo a passo. E aí, se vocês quiserem, é só me mandar um inbox que eu mando esse exercício. Nossa, vai chover lá. Então tá bom, pessoal. Olha, agradeço imensamente, viu, Rafa? Muito Gratidão. obrigada, gratidão. E vamos marcar outras lives também, Vamos. viu? Vamos. Então vocês estão vendo como que a gente conseguiu conectar essa energia, né, do feminino, do sentido da deusa, e que se você ativá-la, você vai ativar isso você vai aumentar a sua produtividade, sua energia vital, aumento de autoconfiança, resgatar essa essência que está aí, né? E que você precisa acreditar nela. Então, Tem uma, Rafa, tem uma pode pergunta falar. aqui, ó. É da Roberta. Rafa, quem tem algum bloqueio sexual com o outro, pode ir para massagem assim de primeiro? Sim. Na massagem não tem conotação sexual, é um processo muito diferente, né? É muito libertador. É possível que numa única sessão você já acesse esse entendimento. Mas eu acredito que é um processo, né? É um processo gradativo. Então não se sinta desconfortável, procura um terapeuta de sua confiança e mergulha nesse Ô, autoconhecimento. Rafa, é importante falar que não tem conotação sexual, exatamente. É o autoconhecimento do seu próprio corpo, Uhum. certo? Porque o autoconhecimento ele não envolve só a filosofia, só a psicologia, só o emocional. Ele envolve o corpo. Se você estudar todos os livros e todas as teorias, vai chegar um momento que você vai parar. Você não vai transcender se você não partir para o corpo. Você tem que adentrar no corpo. Através do corpo que a gente sente a vida. A gente transita, é o corpo que é o templo. Se a gente tratar, a gente pode ver, a gente reverencia qualquer templo, nem precisa ser da religião que foi orientado, por exemplo. Você passa, você respeita, mas você desrespeita o seu principal templo. Você se agride, você se permite vivenciar coisas, recebe menos. A mulher é doadora por natureza, ela doa mais do que recebe. Ela precisa entender que ela precisa aprender a receber. Você precisa receber. Você está mandando um sinal para o universo, não, eu não quero receber. Porque foi ensinado a mulher a ser serviçal lá atrás, a cuidar. Então, é preciso desconstruir essas coisas para você acessar a abundância infinita em todos os sentidos. O êxtase, você merece. Você merece. Traz essa consciência. Se sentir vivo, se sentir viva. Exatamente. Sem culpa. Né? Sem culpa. Sem culpa. Esse que é o mais Exatamente. importante. Rafa, obrigada, viu? Gratidão. Vou postar aí depois o nosso desafio e te marco lá. Desafio da semana. O É doador de isso aí. memórias. Insights do filme O Doador de Memórias. Dador de memórias. Vamos lá. Obrigada, Rafa. Obrigada, pessoal, pelo Gratidão, prestígio aqui. gente. Gratidão, pessoal.